cumprir, as bênçãos virão. Então as bênçãos está condicionada às pessoas que andam no Espírito, porque todas as bênçãos nos foram dadas no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a palavra fala. É você andar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas por que tem gente, apesar de saber disso, não anda na palavra? Não andam de acordo. Eu citei na sexta-feira, eu não vou ler agora, aliás, dá tempo de ler? Vamos ler sim? Está em Atos capítulo 9. A história de um homem homem de Deus. Atos capítulo 9. Chamado Ananias. Atos capítulo 9. Versículos 10 em diante. Atos capítulo 9, versículo 10. Então, vimos que ser abençoado é ser capacitado para vencer, e ao contrário, ser amaldiçoado é ser capacitado para fracassar. Deus nos abençoou com todas as bênçãos, ou seja, somos capazes de vencer em qualquer área da vida, desde que Deus seja conosco, desde que você tenha a bênção de Deus. Para ter a bênção de Deus, você só precisa andar no Espírito, porque todas as bênçãos são espirituais e é em Cristo Jesus. Você então tem que andar no Espírito. Eu disse que andar no Espírito não é um sentimento de arrepiar, de frio, de calor ou coisa semelhante. Andar no Espírito é andar de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Se você andar no Espírito, você vai ser abençoado. Mas às vezes nós não andamos no Espírito por causa disso daqui. Eu falei sexta-feira o seguinte: alguém aqui já trabalhou alguma vez com alguém que pensa diferente de você? Alguém já trabalhou assim? É fácil, pessoal? Misericórdia. Você já casou com uma pessoa que depois de casado você descobriu que ele pensa diferente de você? Não, na ponta do dedo não, você já levantou a mão e entregou. O que eu quero dizer? Fica aquele negócio batendo de frente. É difícil, pessoal, porque um pensa uma coisa, outro pensa outro. Mas preste atenção nisso. É por isso que nós não andamos no Espírito, porque Deus pensa de uma maneira e nós pensamos de outra. A Bíblia diz: os pensamentos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Em outras palavras, 90% das vezes, o jeito que Deus pensa é diferente do que eu penso, do que você pensa. Por isso que às vezes nós não andamos no Espírito, porque nós pensamos diferente de Deus. Não temos o cuidado de pensar, peraí, o que é que Deus pensa? Qual é a vontade de Deus? Pastor, mas como eu devo saber? Como saber a vontade de Deus? É fácil. A Bíblia nos deu 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O que é testamento? A vontade de alguém. A vontade de Deus está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Se você obedecer à vontade de Deus, você será bem sucedido. Eu citei na sexta-feira Atos 9:10, que fala assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, só o comecinho. Disse, porém, o Senhor: vai. Olha aqui, pastor, você acha que o Ananias queria ir? Não. Por que o Ananias não queria ir, pastor? Porque o Saulo, antes de se converter, ele era matador de crente, mandava fechar as igrejas, apedrejava os cristãos até ele morrer. Ele disse: só quer que eu ore por aquele que matou os meus irmãos na fé? Só quer que eu abençoe aquele que prejudicou, quem sabe entre os mortos, porque Ananias era de Deus?
Saulo havia matado muitos que eram de Deus. Quem sabe alguns daqueles que foram mortos foram amigos de infância, colegas, parceiros, parentes de Ananias. E Deus agora chega para ele e disse: vai até Saulo, porque ele caiu do cavalo. Tem gente que só se converte quando cai do cavalo, gente. Quando o casamento acaba, ele diz: agora eu vou para a igreja. Quando a empresa falha, ele diz: não, agora eu vou buscar Deus. Paulo só se converteu porque caiu do cavalo. Ele teve um encontro com Deus, um clarão, caiu do cavalo, ficou cego, e Deus falou com ele, e ali ele se converte. Mas deixa eu voltar a Ananias para não fugir da palavra aqui. Ele não queria. Às vezes nós não andamos no Espírito porque nós não queremos fazer o que Deus manda. Deus manda dar a César o que é de César, que simboliza pagar os impostos. Aí você diz: não, mas eu acho. Não é o que eu acho, é o que Deus disse: eu vou pagar os meus impostos. A Bíblia manda dar a Deus o que é de Deus, ser dizimista e ofertante. Pastor, mas eu penso. Não é o que eu penso, é o que Deus fala. A Bíblia manda você amar os teus inimigos. Não, pastor, só entenda que fulano de tal, o que ele fez. Não tem essa condição. Se eu quero andar no Espírito, eu vou fazer o que Deus manda. O que eu penso, se ele merece ou não o perdão, não é o importante. O importante é obedecer aquilo que Deus fala. Por isso que às vezes nós temos dificuldade. Imagine você, senhora, imagine você, senhor, um dia você ter que perdoar alguém que mais lhe prejudicou. Isso me fez lembrar no ano de 1997, eu pastoreei uma cidade em Minas Gerais chamada Varginha. E um dia eu preguei sobre perdão naquela igreja, naquele local. Na época não era nem igreja, era numa garagem que eu pregava naquela cidade. Não era igreja ainda, era uma garagem que alguém cedeu, e eu reunia lá um grupo de pessoas e pregava ali. E um dia eu falei sobre perdão, e acabou o culto, uma senhora veio falar comigo, após alguns dias, falando: pastor, o senhor falou aquele dia sobre perdão, foi difícil, hein, pastor? Mas eu perdoei. Aí ela contou a história. Ela estava divorciada, uma pessoa que era amiga da família roubou o marido dela, palavras dela, né? Roubou o marido dela, o marido a deixou para ficar com essa suposta amiga, amiga da onça, né? A suposta amiga que foi e levou o marido embora. Ela disse: pastor, eu vim para a igreja, eu tinha muito ódio dela, mas Deus limpou o meu coração e eu perdoei. Eu falei: que bom, irmão, parabéns. Aí ela olhou assim para mim e falou: pastor, mas eu tenho que ser sincera. Esses dias eu fui na cidade. Mineiro fala que ir na cidade é ir no centro. Eu acho que aqui no Acre também, né? Você está no bairro, você diz: eu vou na cidade. Você não está no meio da roça, mas você fala cidade é o centro, não é assim? Ela dizia: pastor, eu fui na cidade, eu tinha que ir no banco tal, pagar uma conta. E eu disse: e aí, pastor? Ela falando, aquele jeito mineiro gostoso de ouvir. Mineiro fala cantado. Pastor, quando eu estava descendo para ir no banco, ela disse: quem é que vem subindo na mesma calçada? A dita mulher que roubou meu marido. Eu falei: e aí, o que a senhora fez? Pastor, eu troquei de calçada. Eu falei: mas a senhora não perdoa? Pastor, mas não dá para encarar essa mulher de novo não, porque eu acho que o que ela fez... Ela perdoa ou não perdoa? Não perdoa. Andar no Espírito, pessoal, não é fazer o que você acha, é você fazer o que Deus manda. Quando Deus disse a Abraão: dá-me o teu Isaque, não era algo que ele queria dar, mas ele obedeceu, ele andou no Espírito e foi abençoado. Quando Deus falar para você perdoar alguém, não é questão se esse alguém merece ou não. Se o que ele fez para você foi grave ou foi leve, obedeça a voz de Deus. Quando Deus manda você a respeitar as autoridades, não importa se a autoridade é má ou se a autoridade é boazinha, respeite a autoridade, porque isso é mandamento de Deus. Mas se a autoridade, o fulano, o erro dele não dá a você o direito de errar. Se a pessoa lá na frente vai errar, que ele preste conta: eu vou andar certo. Se alguém lá na frente vai fazer besteira, que ele preste conta, mas ande você certo. Quando você andar no Espírito, você será abençoado.